Vamos lá. Então, podemos destacar aqui Platonov, como eu já falei, Galahu, preparação inicial, preparação especializada, as preliminares que ocorrem, os fatos de transições ou adaptações, ordenativas, ou seja, a realização dos máximos resultados. Galahu aqui, desenvolvimento motor, é lógico, também nos traz os campos de repertório e uma manutenção que ele coloca. Eu uso o termo de manipulação, é lógico, você conversar com um que estudou os campos literários da área e também estuda a sociologia, tem que saber colocar essas meios de manipulações motoras, porque tempos atrás a gente está certo, manipulação. Não é manipular? Um rapaz perguntando para mim, eu falei, não, cada campo literário tem o seu campo genérico, espécie e as maneiras, o estilo que cada autor relata e fala, os modos, seriação, ciclo sensório-motor, o seu estilo. É lógico, se vier a debate sobre treinamento, você vai discutir sobre treinamento entre ambos. Se vir sobre o campo sociológico, você vai ver o que? Esses campos ímpares. É bom sempre você saber um pouco, não tudo, né? Não é teoria de tudo, mas fluir tudo entre as dimensões que ligam ao treinamento motor. É o Barbantin aqui que eu falo, Valdir Barbantin, 1997. Eu usei ele também um campo de periódicos ligado à preparação básica, ordinária. Eu uso o termo ordinário, que são ordenâncias de treinamentos que vão chegar ao campo específico, vai sintetizar o campo particular, ok? Entre preparação de altos rendimentos, temos que ler o livro, ok, pessoal? Substantivo coletivo, eu falei, ok? Substantivo coletivo, vamos trazer a pluralidade, Tubino. Nós olhamos Tubino aqui em destaque, é lógico que tem um destaque muito grande em 1984 ali, o treinamento, preparação física, as áreas científicas. Você olhar os artigos que ele orientou ligado ao gênero, conflitos que relacionam ao treinamento. Você tem que ter em anexo, ou seja, no seu smartphone ou notebook, ou seja, vários instrumentos e avaliações ligados à tecnologia em anexo lá para colocar, para alguém entender. Porque também ele traz um destaque muito grande, é lógico, em pesquisas históricas ligadas à educação física, mas em destaque muito grande também sobre a Constituição de 88 e algumas leis propostas que tiveram uns campos éticos, né? Essa mesa redonda entre circulações, onde há umas contradições, há um aprendizado, e onde há um aprendizado, há outras contradições. E essas contradições, há inquietações. Essas inquietações, havia intenções que você busca haver uma pacificação para melhorar ou para piorar. Depende das margens teóricas entre essa perplexidade ligada à corporeidade. E o tempo e os seus afazeres denominados entre sequências de treino, série, intensidade, repetições e treino, que vai haver essas ligações no campo histórico. É lógico que tem um Bompa aqui, tem um da Silva, treinamento generalizado, iniciação e formação atlética. Você vê o livro lá, tem várias modalidades rústicas ali, que nos traz até um campo análogo de futebol americano. Embora o treinamento especializado, ou seja, especializado, é um alto nível. Você na adaptação vai ter um treinamento específico para você sair da adaptação. No treinamento intermediário você vai fazer também um trabalho específico para sair da adaptação. É lógico que vai haver o quê? Coberturas, orientações que vem a ver o quê? Esses viés entre a adaptação e os movimentos compostos, as suas fases bioparticular, ou neurotípica, ou típica local, ou seja, como se me fala, as características vão condizer sobre a personalidade de cada autor, de cada livro. Como eu coloquei aqui, Platonov, eu vou citar o Costa.
Ali para mim é um livro muito, não parecido um pouco com Vitor Marinho de Oliveira, o Costa, mas ele fala sobre ginástica localizada. Mas você aproveitar aquele livro ali do Costa, que tem até uma propaganda, né? Tem uma propaganda que nós falamos ali sobre questões de propaganda entre os meios. Vou citar o Adorno, mas o Adorno fala sobre o quê? Emancipação e educação. Muitas vezes a propaganda faz ali com meio de quê? Eu sei que muitas vezes estou falando sobre Costa aqui, sobre treinamento de ginástica localizada, mas o Adorno fala sobre emancipação e educação. Aí você lê no livro, você vai entender sobre as elaborações ligadas à construção e reconstrução de treinamento. Ok? Então, o que ocorre? Nessas etapas de formação, ocorre adaptação. Certa vez um doutor perguntou para mim, foi o ano passado, perguntou para mim o que é adaptação. Se é PhD, foi a adaptação que eu estou fazendo agora com o senhor, eu estou respondendo, já houve uma adaptação. Adaptação é adaptação. Aí ele falou, mas o que? Adaptação é um ajuste, que eu vou ver os meus erros e vou chegar ao meu acerto, vou respeitar os meus erros. E vou respeitar também os erros dos outros, para fazer um campo também de análise e autoavaliação. Ok? Esse campo que eu analisei, é lógico, quando ele estava falando sobre os campos da massa encefálica, os termos cranianos, e as questões dos hemisférios aferentes e eferentes, direito e esquerdo, campo da composição corporal, campo hídrico, e eu falei sobre as tomadas ligadas elétricas à nossa casa, e tiver algum tipo de cachorro, ou seja, quando não é a luz escura, a luz vai apagar, e quando depois ela fica, esse campo ascendente e descendente. Mas o que ocorre? Quando eu aperto a campainha, pode aumentar a saliva? Quando eu falo, o João é isso e aquilo, vai aumentar a dopamina? Aumenta a saliva em determinados endorfinas, em determinadas situações, até os hormônios. Tem tipo de pessoas que gostam de arenas, futebol, briga, luta, é lógico, mas que não haja o quê? Violência ou morte. A dopamina, é lógico, ela é uma manutenção relacionada também ao quê? A um relaxamento. E nos traz uma sudorese, nos traz dos termos que possam haver faculdades. Qual é o tipo de alto nível que você pensa que você é? Que tipo de identidade é essa perdida? Você pensa que é uma treinadora ou um treinador, mas muitas vezes é uma clínica geral relacionado não à educação física. A educação física é algo simples e modesto. Nos traz complexidades, os modelos que nós colocamos, e muitas vezes não entendemos a nós mesmos o que nós somos. Entre a identidade e os campos generalizados que ocorrem. Ok? A complexidade, os campos ontogênicos e a evolução do treino, arroz e feijão. Eu sempre gosto do arroz e feijão, mas o arroz e feijão hoje um pouquinho faltou, um tempo líquido, um pouquinho de água, um pouquinho de sal. Você vai ver, e também aumentou, pode diminuir e aumentar. Por isso que eu falei sobre motricidade gradual e gradativa. Gradual são degraus, você vai subindo. E gradativamente depois você vai o quê? Vai se aperfeiçoando, vai subir na escada, havendo, é lógico, estabilidades. Mas depois você vai aumentando a escada, o step, que foi criado para escada, não sei se foi um professor de educação física, ou um pedagogo, um fisioterapeuta, um ortopedista. Tudo traz essas demandas ligadas ao movimento, à economia, ok? Nos traz o que? Estímulos e respostas. O estímulo e resposta tem um meio para ver. O meio é o que? É o objeto. O meio é uma pessoa. O meio é o que? Qual são os desafios? Os meios ou os fins? Se tem fim, ou seja, não pode fazer mais. Embora os fins da atividade pode parar, mas, ou seja, eu me repouso, os meus músculos involuntários, principalmente o miocárdio, os campos cardiológicos estão funcionando. Ali pode haver dispêndio calórico, em repouso, essas teorias que nós podemos destacar em